de hoje é sobre quantidade do movimento, tá? E então iremos relacionar a ideia de movimento com força de impacto. Eu trago aqui para vocês um corpo, né, representado por essa bolinha aí, se movimentando com velocidade constante. A bolinha possui uma certa massa, denotada por m, tá? E daí eu peço para que vocês prestem atenção sobre a ideia de o que é quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza física definida pelo produto da massa com a velocidade que o corpo está possuindo naquele instante. Então, sendo a velocidade constante nesse trajeto, a quantidade do movimento se tornará constante durante todo o trajeto. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela tem a mesma direção do vetor velocidade, tá? Então, eu vou denotar a quantidade do movimento por Q, pela letra Q. E é vetorial também. Durante todo o movimento se tornará constante. Q. E possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. A quantidade de movimento ela é definida como sendo o produto da massa do corpo pela sua velocidade naquele instante. Lembrando que quando eu tenho um escalar vezes um vetor, eu obtenho um vetor. Portanto, a grandeza quantidade do movimento ela é uma grandeza vetorial. Logo, deve possuir módulo, direção e sentido, tá? Q vetorial. Módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido, tá? A sua unidade no sistema internacional é o quilograma vezes metro por segundo, já que a unidade de massa é o quilograma e de velocidade o metro por segundo, tá? Aqui eu trago para vocês a ideia de gráfico, relacionar graficamente o módulo da quantidade de movimento com a velocidade que o corpo possui, o módulo de sua velocidade. Vimos que Q é igual a m vezes v. E aí, fazendo a razão modular da quantidade de movimento pela velocidade, temos que isso é igual a m. M é a massa do corpo, que nesse caso é a razão entre a quantidade de movimento em módulo e a velocidade vetorial em módulo. Daí, m pode ser dito como sendo a inclinação da reta, ou seja, alfa é igual a m, onde alfa representa a inclinação da reta formada entre no gráfico da quantidade de movimento com a velocidade, onde m representa a massa do corpo, tá? Então, graficamente, eu posso representar a quantidade de movimento com a velocidade. E para calcular a massa, é só eu pegar um ponto daqui da quantidade do movimento e dividir pela massa, né? Lembrando que cada ponto sobre essa reta tem uma correspondência abscissa e ordenada. Se aqui eu tenho a velocidade V1, terei uma quantidade de movimento Q1. Se aqui eu tiver uma quantidade de movimento Q2, eu terei uma velocidade V2. E assim vice-versa. Aparece a relação de energia cinética com a quantidade de movimento. Eu tenho que a energia cinética ela é dada por mv². É o tópico 2 da teoria, né? A energia cinética ela é dada por mv² sobre 2. E a quantidade de movimento em módulo é dado por m vezes v em módulo. Se eu isolar m vezes v lá em cima, eu posso relacionar com a quantidade de movimento. Então, a energia cinética ela pode ser dada por m vezes v vetorial vezes vetorial dá um escalar sobre 2, né? Então, a m vezes v é a quantidade de movimento, denotada pela letra Q.
Então eu posso relacionar que a energia cinética é igual a Q vezes V sobre 2m. Sobre 2. Já a parte 2, eu trago para vocês aqui como relacionar a energia cinética de um corpo com a quantidade de movimento, né? Temos que a energia cinética, ela é dada por mv ao quadrado sobre 2. Em outras palavras, a energia cinética pode ser dita como sendo energia cinética vezes 2 é igual a mv quadrado. E aí eu posso isolar o V e eu tenho que 2 vezes a energia cinética sobre m é igual a V ao quadrado. E a raiz disso eu teria que V é igual a energia cinética vezes 2 dividido por m. Isso aqui dentro de uma raiz. Mas eu vou manter o termo ao quadrado, porque assim eu posso relacionar com a quantidade do movimento, elevando também ao quadrado. Aqui em 2, eu digo que a quantidade de movimento é dada por m vezes v. Se eu elevar ambos os lados ao quadrado, q ao quadrado é igual a m vezes v ao quadrado. m ao quadrado vezes v ao quadrado. Mas só que v ao quadrado é energia cinética vezes 2 sobre m. Então, q ao quadrado é igual a m ao quadrado, que multiplica energia cinética vezes 2 sobre m. E aí eu tenho que a energia cinética é igual a q ao quadrado dividido por 2m. Isso aqui já relaciona a energia cinética com a quantidade de movimento. Então, se eu quiser relacionar isso num gráfico, a energia cinética com a quantidade de movimento, note que a energia cinética está fazendo o papel do eixo Y. E Q ao quadrado está fazendo o papel de X. Portanto, a relação da energia cinética com a quantidade de movimento pode ser dita como sendo uma parábola, já que a energia cinética se relaciona com a quantidade de movimento de acordo com a função de segundo grau. Então eu tenho que a construção gráfica da energia cinética com a quantidade do movimento é uma parábola, pois se relacionam de acordo com a função do segundo grau, y igual a vezes x quadrado, onde o a representa 1 sobre 2m. Tá? Essa é a teoria de quantidade do movimento. Em breve, a aula de impulso. Até mais.